No século XXI, houve uma grande popularização de jogos MMO em realidade virtual, com todos os tipos de cenários. Até que uma antiga empresa criou um sistema incrível que possui uma inteligência artificial, tornando os NPCs dos jogos muito realistas. O sistema também tinha uma história com milhares de ramificações e conseguia reproduzir os 5 sentidos humanos. Porém, os jogos devem ser apenas para relaxar e esquecer os conflitos e problemas da vida real. E uma história realista demais pode acabar sendo um problema. E por conta disso, os jogos de MMO em realidade virtual acabaram perdendo a popularidade. Salve galera, Ferrer na área! O nome desse anime é gigantesco, como vocês podem ver aí na tela, mas vou estar deixando no primeiro comentário fixado. Então já maceta aquele like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! 10 anos após o lançamento desse jogo, nós conhecemos o protagonista do anime, um garoto do ensino médio chamado Yuki Hiroshi, ou apenas Hiro, que é o apelido dele. Hiro nesse momento está na diretoria do colégio, onde o diretor conversa sobre o futuro dele, mas o jovem ainda está indeciso sobre isso, e apesar do diretor também falar sobre coisas que aconteceu com ele, Hiro não parece se importar muito. Depois da breve conversa, Hiro encontra um amigo dele chamado Takafumi, no lado de fora da escola. Ele explica que a reunião foi inútil e Takafumi fala que Hiro deveria praticar mais esportes, porém ele só quer jogar videogame, o famoso nerdola. Enquanto vai embora, nosso protagonista reflete sobre o mundo ser uma merda, quando de repente é abordado por 2 valentões que extorquem o dinheiro dele em troca de proteção. Ele entrega uma nota para os caras e segue para uma loja de games para comprar o jogo que tinha acabado de ser lançado, o Finalizing Quest. Infelizmente o jogo custa 12.000 ienes e Hiro percebe que só tem 11.000 porque entregou uma nota por engano para os valentões. Ele até tenta negociar, mas o vendedor não quer nem saber, então Hiro acaba indo embora. De repente ele vê outra loja de games, mas duvida que lá o jogo seja mais barato, já que o menor preço que viu na internet foi de 12.000 ienes. Ele entra no local e encontra uma atendente muito bonita, chamada Riona. Ele pergunta sobre o jogo, e quando fala que é o 22º jogo da franquia, Riona começa a dar risada, e depois fala como é ruim esses jogos de hoje em dia terem continuações sem fim, e que hoje em dia tudo é franquia. Mas o Hiro não liga muito pra esse papo, e só quer saber se a loja tem um jogo. A atendente diz que tem o game e cobra 10.000 ienes de Hiro, mas estranhamente ela pede o dinheiro antes de entregar o jogo. Depois de guardar o dinheiro, ela passa o item pro Hiro, mas ele vê que é outro jogo, chamado Kiwami Quest. Hiro pede o dinheiro de volta, mas Riona explica que esse jogo é bem melhor, sendo mais realista e mais adulto. Ela até mostra que a classificação do jogo é para maiores de 20 anos, sendo que Hiro só tem 17. Por fim, Riona fala que também joga esse game e que ela poderia mostrar para ele como jogar. Desse jeito, ela acaba conseguindo na lábia fazer nosso protagonista levar o jogo. E já em casa, Hiro coloca o jogo no videogame e senta na cadeira de realidade virtual. Enquanto estava bem duvidoso sobre a qualidade do game, a introdução do jogo é uma mulher alada, que fala para Hiro derrotar o Lorde Demônio e salvar o mundo Albertine. Mas primeiro, ele tem que sair da cidade e seguir para o castelo de Flora. Hiro acorda em uma pequena casa e olhando pela janela, ele vê uma paisagem incrível, reconhecendo que os gráficos são muito avançados mesmo sendo um jogo de 10 anos atrás. Do lado de fora da casa, uma garota chama ele, e quando ele vai atender, ele tropeça numa cadeira, percebendo que esse jogo simula até a dor. Não que isso seja bom, mas é bastante realista. A garota abre a porta e uma menina loira chamada Alicia. E Hiro percebe que os gráficos da NPC também são impecáveis, até a pele e a personalidade dela são mega realistas. Com medo de ter ido parar em outra realidade, Hiro faz um gesto com a mão e abre um pequeno menu, então ele confirma que ainda é só um game. Nesse momento a garota se apresenta e diz que eles são amigos de infância, que ele prometeu que ajudaria na colheita de hoje. De repente, chega o irmão mais velho dela, chamado Martin, que também é o melhor amigo de Hiro na história do jogo. Ele pergunta por que tá demorando tanto e dá uma maçã para Hiro, que percebe que a fruta tem até cheiro e sabor. Alicia pega uma faca para cortar a maçã e por todo esse realismo, Hiro começa a achar que o jogo pode ser bom. E pensando em seguir em frente na missão, Hiro pergunta como chegar no castelo de Flora. Mas Martin e Alicia ficam assustados e falam que isso não tem graça. Nosso protagonista insiste em dizer que deseja sair da cidade, mas Martin fala para ele não dizer isso, porque a guarda da cidade pode ouvir. O clima fica tenso entre os brothers, e percebendo que Hiro está confuso, Martin explica que a cidade é cercada por água para não deixar ninguém sair ou entrar, isso tudo para proteger a cidade dos goblins. Hiro vê isso como uma missão e responde que vai enfrentar os goblins, mas do nada, Martin decide lutar com Hiro para impedir que ele saia.
Porém ele entende isso como um evento de tutorial para aprender o combate. Eis que nosso protagonista leva um pombaço sem asa no nariz e começa a jarrar sangue. Ele fica puto com o Martin e começa a gritar, mas logo em seguida leva outro soco. O loirinho pega um pedaço de maçã com a faca e começa a comer enquanto comenta que Hiro não aguentaria lutar com os goblins. E então ele pergunta se Hiro se lembra do juramento que eles fizeram sob a árvore Kanura, mas Hiro não faz ideia do que esse Boroka tá falando. Revoltado por ter problemas na vida real e ainda levar uma surra no jogo, Hiro vai pra cima de Martin e derruba ele com a investida. E de repente, Martin fica imóvel no chão. E é nesse momento que nosso protagonista percebe que o Martin acaba indo de arrasta pra cima. Do nada. Na queda, a faca que ele estava segurando acabou perfurando ele. Alicia, que assistia a tudo, fica maluca por ter perdido o irmão. E com medo dela, Hiro sai correndo e ela corre atrás dele. Quando consegue despistar Alicia, Hiro percebe que chegou em um beco e de repente aparece Riona, mas o avatar dela é uma fada. Ela explica que isso é só para funcionários da loja. Nenhum NPC ou um monstro pode ver ela, então ela é basicamente um suporte para o jogador. Ela também explica que o jogo não tem barra de status e para saber a progressão do jogo, um colar no pescoço dele indica um título para o jogador. E quando Riona olha para a plaquinha do colar dele, está escrito assassino de melhor amigo. Ele explica que foi um acidente e pergunta como reiniciar o jogo, mas o Riona responde que não tem como, e mesmo se ele comprasse outro jogo, o histórico seria mantido, só daria para começar de novo se ele comprar um novo console, mas sairia caro demais para ele. Então Hiro decide devolver o jogo, porém Riona fala que a loja não dá reembolso em nenhuma circunstância. Ela também conta que das poucas pessoas que ainda jogam esse jogo, tem um cara chamado Ginji, que também matou o melhor amigo no começo, 10 anos atrás. Ela fala para ele pegar o dinheiro inicial no bolso, que são 30 moedas, e usar para comprar roupas novas. Enquanto isso, em uma praça, vemos que outros NPCs comentam sobre a morte de Martin, e já tem até mesmo cartazes de procurado com a imagem de Hiro. De volta a uma loja de roupa, o vendedor reconhece nosso protagonista, mas diz que não denuncia clientes. Porém, ele cobra mais caro de Hiro, aproveitando a situação. E já com roupa nova, Hiro vai com Riona atrás de Ginji, que provavelmente está em algum cassino. No caminho, Riona conta que essa cidade se chama Ted e fica no continente Alfrey. É conhecida como a cidade fechada, e quem tenta sair é punido como criminoso. Mas a primeira missão do jogo é sair dessa cidade. Em um beco perto de onde seria o cassino, Alice encontra nosso protagonista e ela tá cabulosa e psicologicamente afetada pelo incidente. Alicia quase acerta uma faca em Hiro e depois de dizer que ama ele, ela diz que vai dar uma morte rápida. Hiro nem pensa em nada e começa a fugir com Riona ajudando ele a despistar a garota. Quando eles chegam em um bosque, Hiro conversa com Riona e eles percebem que tem um novo título, Assassino de Melhor Amigo em Curso, Homicida Fugitivo. Como ele tem aula no dia seguinte, Hiro decide parar por enquanto, mas não consegue abrir o menu, então Riona diz que deve ter um combate em andamento. Nesse momento, Alice alcança eles de novo e rapidamente ela ataca Hiro, ferindo ele na mão. E para ajudar ele, Riona fica socando os olhos de Alicia, tentando segurar ela. Assim, Hiro consegue fugir e sair do jogo. No dia seguinte, já na escola, Hiro fala com Takafumi que não conseguiu o jogo que queria e conta um pouco sobre o Kiwami Quest. A aula acaba e Hiro volta a jogar, mas o personagem ainda tá com a mão ferida. Ele checa os bolsos e encontra uma erva medicinal, porém não sabe como ativar o item nesse jogo. De repente, aparece um bêbado que chama ele de NPC, então Hiro entende que esse é o outro jogador, e realmente era Ginji. Ele ajuda Hiro a fazer um curativo com a erva e leva ele para um bar. Lá o rapaz explica que não sabe o que fazer sobre a situação de Hiro. No caso de Ginji, ele estava testando o realismo do jogo e atacou o melhor amigo. A irmã do NPC também ficou maluca e Ginji passou o sarrafo nela também. Os dois continuam conversando e o bebum explica que o jogo se baseia nos atributos físicos reais das pessoas. Então se na vida real ele for um fraco, também é fraco no jogo. E apesar disso, ele conta que uma pessoa já zerou esse jogo, um cara chamado Kamui, que saiu de Ted e conseguiu vencer o game, ganhando o título de o eternamente invencível, o aventureiro nunca superado. Ao terminar a conversa, Ginji age de forma estranha e grita que o assassino está ali, chamando a guarda da cidade. Ele fala que se Hiro for bem no interrogatório, talvez esteja inocentado. Os guardas chegam no local, cercando Hiro, e o garoto é levado para uma praça para apedrejamento. As pessoas jogam pedras e vegetais no nosso protagonista e ele reclama pro guarda, mas ele diz que isso é normal, porém o guarda também não gosta, porque acaba sendo acertado junto. Então ele manda as pessoas pararem. Hiro tenta se libertar dizendo pro guarda que ele é um herói, mas o guarda conta que muita gente fala isso. E de longe, no telhado de uma casa,
Hiro enxerga Alicia, que ainda está perseguindo ele. Logo ele é levado para uma sala de prisão, onde os guardas avisam que vão fazer os preparativos, então Hiro fica esperando. Chateado, ele tenta sair do jogo, mas o menu aparece com o aviso de que não é possível sair durante o evento. Ele espera mais de 1 hora, mas a mensagem continua. Ele começa a sentir fome e vontade de mijar, mas quando chega perto da latrina, parece um fantasma perto dele. Hiro se assusta e cai no chão, reconhecendo o fantasma de Martin. Ele diz que queria viver mais e também pergunta sobre a promessa que fizeram, mas Hiro continua sem saber que promessa era essa. Apavorado, o garoto começa a gritar por Riona, mas quem aparece é uma garota ruiva, chamada Mizarissa. Ela sabe o nome de Hiro e abre a porta da cela. Ele é levado até um local isolado, um pequeno cômodo com uma cama no meio, e Mizarissa diz que é hora da diversão, e de repente aparece uma mensagem dizendo que isso envolverá estimulação intensa. Nosso protagonista fica confuso, achando que poderia rolar umas putarias, e fica em dúvida se deveria aceitar ou não. Porém, por curiosidade, ele aceita. A garota manda ele deitar e fechar os olhos, enquanto ela se prepara. Quando ela manda ele abrir os olhos, ela tá com uma serra vermelha na mão, e explica que será uma sessão de tortura e exorcismo. Hiro percebe que está preso na cama pelas mãos e pelos pés, e ela ainda explica que se ele aguentar, a culpa da morte de Martin será atribuída a um demônio, mas se ele não conseguir e acabar confessando o crime, terá que cumprir a pena. A tortura seria fatiar Hiro, e ele fica desesperado e começa a berrar. Nesse momento, Riona finalmente aparece. Ele tenta pedir ajuda a ela, mas tudo que Riona pode fazer por ele é dar apoio moral. E completamente desesperado, nosso protagonista acaba mijando nas calças, e nisso um guarda abre a porta dizendo para encerrar a tortura, avisando que é uma ordem do chefe da guarda da cidade. O título de Hiro muda para Chuveirinho Assassino de Melhor Amigo, homicida que teve um acidente. Envergonhado, ele abre o menu e se desconecta do jogo, dizendo que não vai mais jogar. Em um flashback, vemos nosso protagonista se preparando para uma corrida. As pessoas comentam que ele era o melhor corredor do ensino fundamental, mas também falam de outro garoto muito bom chamado Moriguchi. Hiro sente vontade de ir ao banheiro, mas não consegue achar o sanitário. De repente, ele é abordado por um cara de chapéu e óculos escuros, que se revela como Mike McLachlan, um corredor famoso aposentado. Mike explica que tem muitos atletas promissores na pista hoje, e que deve nascer algumas estrelas nessa competição. Ele termina dizendo para Hiro dar o melhor, pois ele está de olho nele. Com essa conversa, Hiro esqueceu de usar o banheiro, mas vai iniciar a corrida mesmo assim. A corrida começa e Hiro fica um pouco para trás, enquanto Moriguchi dispara na frente. Mas nosso protagonista está determinado e consegue acelerar ainda mais. Porém, quando estava para alcançar Moriguchi, Hiro tropeça entre os próprios pés e acaba caindo. Assim, Moriguchi vence a corrida e durante a queda, Hiro acabou urinando nas calças. Ao verem isso, todos em volta caem na risada. Depois de se trocar, Hiro é encontrado pela irmã, que tenta consolar ele, mas ele tá muito mal e acaba sendo rude com ela. Mike também encontra ele, mas é só para dizer que ele não tem o que é preciso para ser um atleta, por não ter um bom autocontrole sob pressão. E voltando ao presente, Hiro acorda no dia seguinte e no café da manhã a irmã dele reclama que ele estava gritando muito de madrugada e questiona se isso é por causa de algum RPG. Ele conta que era um jogo, mas que isso não vai mais acontecer porque ele não vai mais jogar. Ao ver que ele está desistindo, ela chama ele de patético, que já desistiu das corridas e agora está desistindo apenas de um jogo. Hiro não liga e mesmo assim ele leva o jogo até a loja com a intenção de vender. Porém, Riona ainda insiste em mostrar para ele um tutorial criado por Kamui, o cara que conseguiu zerar o jogo. Ela mostra o site que Kamui criou durante o ensino médio, mas o texto do guia começa insultando os jogadores que precisam de tutorial para zerar um jogo, e chamando o leitor de lixo várias vezes, mandando a pessoa morrer. Hiro chega em um vídeo onde Kamui fala de forma muito irritante e dá a dica de que a pessoa treine, faça musculação e corrida na vida real para melhorar os atributos físicos. Depois aparece uma lista de vídeos para assuntos diferentes. Em um vídeo sobre a amiga de infância está querendo te matar, ele fala que o jogador deve pensar no que seria a coisa mais perturbadora que se pode haver do seu melhor amigo. Sobre o fantasma, ele fala que a culpa é do jogador que matou o cara. E por último tem uma dica sobre armas. Kamui avisa que tem uma espada no quarto do início do jogo. No geral, todos os vídeos são extremamente irritantes, e Hiro fica frustrado. Riona então fala para Hiro que se mais alguém zerasse o jogo, ela se casaria com a pessoa, demonstrando interesse em Hiro. Mas ele fala que não vai cair nessa, porém ela lança aquele olhar penetrante e acaba convencendo o nosso protagonista. Assim ele volta para o jogo, continuando na sala de tortura onde o guarda fala para ele sair logo, pois será levado ao capitão da guarda da cidade.
Enquanto o guarda leva ele por uma passagem subterrânea, Hiro escuta um barulho estranho, tipo um ruído vindo de um corredor, e ele acha que é alguém sendo torturado. O guarda leva nosso protagonista até a residência do Capitão Tesla, e a casa é bem grande e luxuosa. E finalmente Hiro encontra o capitão, um cara de cabelo vermelho e longo, uma pessoa bem gentil, e explica que a cena do crime parecia mesmo um acidente, porque ninguém tenta matar alguém com uma faca de cortar frutas. E seria preciso muita habilidade para acertar essa faca no cara daquele jeito, portanto Hiro está absolvido da acusação. Depois de comer na casa de Tesla, Hiro vai com o Riona de volta para buscar a espada. Porém ele percebe que apesar de ter sido inocentado, os cidadãos ainda enxergam ele como um assassino. E como ainda tem uma fama ruim, Hiro não consegue caminho livre de volta para casa, sem passar pelos cidadãos que querem pegar ele. Então Riona sugere comprar alguns itens como bombas de fumaça para lidar com Alicia. Mas ele tem pouca grana, então ela dá 3 opções: roubar, pedir emprestado ou conseguir um trabalho. Hiro não tem coragem de roubar, então decide trabalhar. Como ainda é considerado um assassino, ele não pode ter um emprego normal. Sendo assim, Riona leva ele até uma mulher que pode passar trabalhos duvidosos para pessoas de ficha suja. Ele consegue uma missão de fazer algo para um tal de Brian por 1 hora, para ganhar 100 moedas. Porém, quando descobre que Brian é um masoquista e que seu trabalho seria chicotear o cara, Hiro fica bravo e começa a gritar com Riona. Mas a mulher que passou o trabalho se sente ofendida e expulsa ele dali. Só resta pedir dinheiro emprestado, então eles vão até Gindy, mesmo que Hiro não goste dele. Infelizmente, Riona começa a conversar contando sobre o que aconteceu na sala de tortura, e Gindy começa a zoar o garoto. Isso deixa Hiro furioso e os dois começam uma briga ridícula, que termina com Hiro puxando o cabelo do Gordola enquanto Gindy belisca Hiro. Até que o garoto aproveita uma abertura para atacar, porém ele para quando o fantasma de Martin aparece, falando que Hiro vai machucar mais alguém. Gindy também vê os próprios fantasmas, e isso vira uma característica em comum entre os dois. Depois da luta, digamos assim, aproveitando que Gindy estava bêbado, Riona fala que como ele perdeu o duelo, precisa pagar o dinheiro para Hiro, e o cara simplesmente entrega a grana. Ao saírem do cassino, o título de Hiro muda para caçador de idosos, assassino do melhor amigo e homicida que rouba velhos. Eles compram 2 bombas de fumaça e Hiro finalmente chega em casa. O local tá sombrio, mas pelo menos retiraram o corpo depois da investigação. Quando ele pega a espada no canto do quarto, Alicia surge das sombras com um sorriso macabro. Hiro tenta usar a bomba de fumaça, mas não funciona porque ele não tem nada para acender o pavio. Até que de repente, alguém entra quebrando a janela do local. Hiro pensa que é Tesla, mas na verdade acaba sendo Mizarissa, que apareceu para defender nosso protagonista. E a garota conta que seguiu o cheiro forte de urina para encontrar Hiro. Depois disso, a batalha entre as 2 garotas começam. Alicia é muito rápida, mas como inquisidora treinada, Mizarissa consegue desarmar a Alicia. Hiro aproveita para jogar a faca dela fora, mas Alicia saca outras 2 facas. A luta fica intensa. Mizarissa consegue se defender dos ataques de Alicia por pouco, e depois de se adaptar aos movimentos rápidos da oponente, Mizarissa consegue desarmar ela de novo, mas Alicia aproveita uma abertura para aceitar um chute na barriga da Inquisidora, e nocauteia ela com um segundo chute. A menina fica cada vez mais sinistra, e até percebe que tem uma fada no local, então coloca os óculos para se proteger. O fantasma de Marte também aparece para piorar a situação, e no meio dessa confusão, Hiro lembra das dicas de Kamui, e depois de pensar bem, ele começa a gritar que ama Alicia, sendo essa coisa mais perturbadora a se dizer para uma amiga de infância. Ela fica confusa e ele continua dizendo que ama ela e quer se casar com ela, até que ela admite que também ama ele e que Martin também amava ele, mas ele matou o irmão dela e saiu correndo. Confusa demais, Alicia vai embora, mas pelo menos não está mais tentando eliminar o Hiro. Com isso, nosso protagonista entende o realismo do jogo e a profundidade dos personagens, já que é traumatizante ver seu irmão morrer nas mãos do melhor amigo, e depois ver o cara sair correndo, sendo que o erro de Hiro foi achar que esse jogo era comum, com NPCs comuns. Hiro finalmente pega a espada, então pergunta para Riona onde fica a árvore Kanura. Ele vai até o local, que é perto de onde eles estão. Lá ele chama por Martin, mas não se assusta mais com a aparição. Ele pede desculpas e fala que quer levar Martin com ele. Nesse momento, nosso protagonista é levado por uma cena do passado, quando ele, Martin e Alicia eram crianças. Depois de uma brincadeira, o Hiro criança falava para Martin: "Nós somos melhores amigos". Martin corrige a forma que ele falava, mas Hiro continuava falando errado. E de volta ao presente, ele repete a frase falando errado do mesmo jeito, e o fantasma de Martin finalmente aceita que essas são as palavras da promessa que ele tanto perguntava. E depois disso, o fantasma desaparece e Hiro fica emocionado.
O título na sua plaquinha muda para melhor assassino do melhor amigo, melhor homicida. De repente, Hiro percebe ao longe que tem fumaça em vários pontos da cidade. Riona conta que nunca viu esse evento antes, e ao chegar na cidade, Hiro tenta perguntar o que aconteceu, mas tá todo mundo desesperado demais para responder. Riona sugere levar a espada para o ferreiro para tirar a ferrugem e aproveitar para perguntar o que está acontecendo. Já na forja, o ferreiro fala que não é uma boa hora para trabalhar e explica que a cidade está sendo atacada por goblins. E que isso aconteceu porque depois de uma seca intensa, o fosso não tem água suficiente para manter os bichos longe. Com a insistência de Hiro sobre consertar a espada, o ferreiro manda ele usar a pedra para molar a arma e vai embora em seguida. Hiro tenta usar a pedra, mas é um processo difícil e demorado. Enquanto isso, as pessoas gritam do lado de fora, e Hiro quer ajudar os cidadãos, mas Riona diz que ele vai morrer, e que se ele morrer, o videogame e o jogo vão quebrar. Essa é uma função do jogo, e é algo que fez o game acabar fracassando no mercado. Riona sugere que ele saia logo do jogo para verificar o guia do Kamui, para saber se tem alguma informação que possa ajudar. Mas antes de sair, Hiro decide espiar para ver como são os goblins. As criaturas são realistas, porém Hiro também vê uma criança indefesa prestes a ser atacada. A criança é defendida pela guarda da cidade, mas os soldados são mortos facilmente pelo Goblin, que é muito rápido e forte. Hiro não teria chances, mesmo assim, ele quer ajudar a menina, e Riona ajuda ele. Ela arremessa uma pedra minúscula no monstro para servir como distração, enquanto Hiro vai correndo para tirar a menina dali. Ele corre com ela no colo, mas se depara com outro Goblin, ficando cercado. Nosso protagonista manda a menina correr por uma viela, enquanto ele tenta distrair os dois Goblins. Porém, um dos monstros consegue passar para a viela e correr atrás da menina. Hiro corre atrás desse Goblin e de repente ele alcança uma velocidade intensamente alta, conseguindo passar do Goblin e pegar a menina no colo, tirando ela dali. Ele não sabe como alcançou essa velocidade, mas infelizmente os Goblins cercam ele de novo. Mas por sorte, aparece alguém para salvar eles. É o Tesla, vestindo uma armadura dourada. Ele usa um ataque elétrico junto com a espada dourada, matando dois monstros facilmente. Outros soldados chegam, e Tesla manda escoltarem a menina e cuidarem das casas em chamas. Depois disso, Tesla fala com Hiro, que estão precisando de guerreiros. Pede para ele trabalhar para a guarda da cidade como mercenário, mesmo que seja temporário. Nosso protagonista aceita alegremente e depois aproveita para sair do jogo. No dia seguinte, antes de entrar no jogo de novo, Hiro dá uma olhada no guia do Kamui, que fala que no caso de um ataque dos Goblins, a pessoa tem algumas opções em como lidar com isso. Mas a mais difícil seria se juntar com Tesla como mercenário, porque assim você tem apenas 0,1% de chance de sobrevivência. Kamui explica que para quem tiver o título de melhor assassino do melhor amigo, pode ter um pouco mais de chance de sobrevivência se aguentar o treinamento da guarda da cidade, aumentando a chance de 0,1 para 0,5%. Hiro decide continuar jogando mesmo assim. Ele vai até o quarto da irmã e avisa que como nos próximos dias não terão aula, ele vai ficar só jogando e provavelmente vai gritar à noite. Ele também conta que depois do que ela falou, ele tentou vender o jogo, mas desistiu e agora quer ir até o final. De qualquer forma, a irmã parece não estar nem aí em relação a isso. E voltando ao jogo, Tesla leva Hiro para conhecer a rainha Govern e depois ele vai para o treinamento de recrutas. Além de Hiro, tem mais dois caras entrando como mercenários. Um deles é Granada, um cara grande com cicatrizes no rosto. E o outro é Palu, que é baixinho e tem uma cara de malicioso. Hiro conhece um guarda gentil chamado Bob, que leva ele até os dormitórios para se trocar. O instrutor do treinamento é Amos, o mesmo guarda que levou ele para o apedrejamento e para a prisão. Por fim, ele também conhece Cat, uma moça que reconheceu ele por ter salvado a menina mais cedo. E nesse momento, Amos, vulgo cheirador de pó, desafia Hiro para uma luta de treinamento com espadas de madeira. Hiro tenta atacar ele, mas Amos é rápido e revida facilmente. Depois de mais alguns ataques, Amos desfere vários golpes que Hiro consegue defender, até que Amos acaba desarmando ele e o derrubando no chão. Com isso, todos em volta percebem como nosso protagonista é fraco. Enquanto o garoto está no chão, Amos é derrotado por Granada, que fala que o instrutor não é tão forte quanto parecia. E no dia seguinte, Amos coloca Hiro para treinar o manejo da espada. E em certo momento, Cat aparece para dar algumas dicas para ele. Mas um dia se passa, e no terceiro dia de treinamento ele é colocado para treinar com Granada, ainda usando apenas espadas de madeira. Hiro escapa do primeiro ataque de Granada por pouco, e percebe que pode morrer mesmo sem um treinamento. Ele tenta atacar com todas as forças, mas Granada se defende e chama ele de fraco, dando um golpe que derruba Hiro no chão, fazendo Amos declarar Granada como vencedor.
Palu e Granada ficam rindo e Palu fala que Hiro poderia pagar eles para continuar ali, que faz nosso protagonista lembrar dos valentões do mundo real. Depois disso, Riona leva Hiro até um consultório e, achando que ele poderia receber algum conselho do doutor, ao ver os problemas, o cara fala que a culpa é do próprio Hiro por ter se alistado sem nenhuma experiência de combate. E ao sair do consultório, nosso protagonista encontra Cat, que explica que ali é um consultório para lesões e ferimentos, e não um psicólogo. Ela tenta então aconselhar ele a rezar, explicando que coisas boas acontecem quando ela reza. Ele então vai à igreja, onde uma freira diz que há uma aura escura em volta dele. Ela busca uma bacia de água benta e joga nele, dizendo que tudo vai melhorar agora. Então no dia seguinte, Hiro percebe que nada melhorou. Ele continua tendo dificuldades e os valentões continuam extorquindo e batendo nele, e dão até a desculpa de que é um treinamento. Então o instrutor não poderia fazer nada a respeito. Em um momento, eles até usam Cat para atormentar Hiro, forçando ela a dizer que não é amiga dele, para não receber o mesmo treinamento que ele. Chegando no último dia de treinamento, Granada não consegue achar o par de botas que usava. Ele tinha ganhado esse par da avó dele, quando se tornou mercenário. Depois de tanto procurar, Granada encontra as botas no esgoto, e isso deixa ele triste. Depois ele percebe que a espada também havia sumido. Todos ajudam a procurar, mas ele só acha a espada em uma latrina, que é um banheiro mais simples. E para piorar, a enfermeira Maria perde a própria calcinha, que é encontrada na bolsa do Granada. Os soldados culpam ele, mas ele jura que não fez isso. Todos começam a rejeitar o cara, inclusive Palu. Isso faz o grandalhão chorar de tristeza. Mais tarde, o instrutor conta que Granada vai desistir da guarda por motivos pessoais. E nesse momento, chega a Tesla com uma carta. E nela diz que Amos atormentou Granada com a intenção de fazer o cara desistir. E que isso foi por ele ter derrotado um instrutor em um treino de espada. A carta tem a assinatura de Palu, mas ele nega ter escrito. Tesla sabe que não há prova das acusações, mas pergunta aos alunos o que eles pensam do instrutor. E todos ficam contra Amos, depois que Cat fala que ele não tá nem aí pro treinamento, e que não fez nada por Hiro quando ele foi atormentado pelos valentões. Todos concordam com Cat, e com isso Tesla demite Amos, já que um instrutor deveria ter o respeito dos alunos. Já pela noite, Hiro descobre que tudo o que aconteceu foi obra de Riona, e mesmo que ele não tenha feito nada, o título na placa dele adiciona diabólico e rancoroso. Ainda à noite, Tesla vai falar com Hiro. Ele comenta que sabe que nosso protagonista quer sair da cidade e também fala que gostaria de sair para testar as próprias habilidades. Hiro convida a Tesla para ir com ele e Tesla responde que vai pensar, caso eles consigam vencer o próximo ataque dos Goblins. Isso faz Hiro parar para ler o guia de Kamui, porque não quer que Tesla morra. E depois de inserir o título atual no guia do site, Hiro vê outro vídeo, onde Kamui explica que o jogador vai acabar descobrindo o mistério sobre a cidade de Ted. Depois disso, Hiro aprende algum truque com Kamui. No dia seguinte no jogo, os soldados se preparam para o próximo ataque de Goblins. Tesla comenta que duas novas pessoas vão se juntar à guarda, mas acabam sendo Alicia e Mizarissa. Tesla coloca Hiro junto com elas para patrulharem o Distrito Oriental, que é o local onde fica o cassino. E durante a batalha, o grupo passa por uma mulher que acaba de ser roubada. O ladrão corre em direção ao grupo, mas quando passa por Alicia, ela derruba ele rapidamente e recupera a bolsa. Só então Hiro percebe que ela cortou a mão do ladrão no processo. Quando é questionado por Mizarissa, o ladrão conta que alguém incentivou ele a roubar e que a guarda estaria distraída. Logo em seguida, uma loja perto deles também é roubada. Questionado por Hiro, o ladrão diz que a pessoa que incentivou esses crimes está no cassino. Eles vão investigar o local e encontram diversos bandidos lá, mas acabam descobrindo que o verdadeiro vilão era o próprio Guinde, e de repente ataca Hiro, e os dois se preparam para uma luta. Porém, antes do próximo ataque, Guinde é acertado por Alice e cai no chão. Todos os bandidos, inclusive Guinde, são levados para a prisão, onde eles ouvem o mesmo som estranho perto da passagem subterrânea que Hiro ouviu dias antes. Tesla aparece e agradece Hiro. Nesse momento eles são avisados que o ataque dos Goblins começou. Todos os soldados se preparam, mas nosso protagonista sente uma forte dor de barriga, e ele decide soltar um tolosso primeiro, mas quando está pronto para voltar, um Goblin aparece olhando por uma brecha. Hiro fica desesperado, mas Mizarissa aparece e corta o Goblin rapidamente. Ele segue caminho, mas começa a sentir a mesma dor de novo. Riona fala que o realismo do jogo pode reproduzir eventos de acordo com a emoção da pessoa. Então, se ele já passou por algum problema como nervosismo no passado, isso pode continuar ocorrendo. Hiro fica receoso, mas ela pede para ele contar sobre o passado, para que ela possa ajudar. Ele conta o que aconteceu naquela corrida da escola e Riona cai na risada. Ela zomba dele e ele fica irritado, mas de repente, ela pergunta sobre a dor.
e Hiro percebe que já havia passado, entendendo que Riona fez isso de propósito, para ele se distrair do nervosismo. Ele consegue encontrar o resto da tropa, todos de frente para um grande grupo de goblins. A batalha começa com os goblins eliminando facilmente vários soldados. O único que consegue lidar com as criaturas é Tesla, usando os ataques elétricos. Mas ele sozinho não conseguiria derrotar todos os goblins, e de repente aparece Mizarice e Alissa, que também consegue derrotar alguns goblins com certa facilidade. Isso acaba virando o jogo, até que do nada também chega Bob e Cat. Ela avisa pro Tesla que os goblins invadiram pelo sul e chegaram na propriedade da rainha Govern. Tesla se assusta porque o portão sul é mais fortificado e bem mais protegido, mas Cat avisa que um goblin poderoso destruiu o portão. Tesla suspeita de um tal de Goblin Caolho e parte para a propriedade da rainha, direcionando também os outros soldados. Hiro percebe que Cat está ferida e ela conta que poucos soldados ainda conseguem lutar, então ela pede para ele se juntar ao Capitão Tesla. Quando chega no local, Hiro vê os soldados sendo eliminados por um Goblin vermelho muito maior do que os outros e com uma cicatriz no olho esquerdo, segurando um facão. Tesla conta que enfrentou ele vários anos atrás, mas só conseguiu ferir o olho e escapar. O capitão então manda os guardas buscarem a gaiola, enquanto ele segura o caolho. Hiro, relutante, saca a espada, mas Mizarice aparece e fala que ele é muito perigoso. Alicia também aparece e fala para deixar elas lidarem com isso. E quando Mizarice tenta atacar, o monstro chuta ela tão forte que ela bate na parede e cai inconsciente. Alicia também vai para cima do monstro e começa uma batalha em alta velocidade, tão rápida que mal dá para ver os movimentos. Finalmente os soldados chegam com a gaiola e dentro dela tem alguns goblins bem pálidos. Tesla atrai o caolho e parece afetado com essa cena. E aproveitando a abertura, ele acerta um corte no peito do goblin, derrubando ele no chão. Hiro pensa que tá tudo bem, mas lembra o que Kamui disse sobre as chances de sobrevivência. Reunindo as informações, ele percebe que o ruído dos goblins da gaiola é o mesmo barulho que ouviu outras vezes perto da entrada para o subterrâneo. Ele fala sobre a pele e os olhos dos goblins estarem muito pálidos, consequência de terem sido mantidos no subsolo por anos. Então ele acusa Tesla de ter sequestrado esses goblins. Nesse momento, Tesla finaliza o Goblin Vermelho e conta que esse era o pai dos goblins presos. E de repente, aparece a rainha Govern, que também já estava ciente do que tinha acontecido. Ela e Tesla então explica que os goblins são uma ferramenta de controle. Eles são criaturas bem inteligentes e normalmente são pacíficos, mas a ferocidade deles pode ser usada para manter as pessoas na cidade e também para impedir outros de invadirem o local. Tudo isso é para manter a cidade de Ted isolada do resto do mundo, como se fosse um reino próprio. De repente, a rainha beija a Tesla e em seguida ele elimina os guardas que trouxeram a gaiola, dizendo que todos que descobrem o segredo devem ser eliminados, inclusive Hiro. Tesla prepara um ataque elétrico poderoso com a espada e avança para cima de Hiro. Porém, Alicia se coloca entre eles, dando a vida pelo amigo de infância. Nos últimos momentos, ela conta que Martin visitou ela em um sonho e disse que Hiro não era o culpado. Já no último suspiro, ela fala para ele viver uma vida plena, por ela e por Martin. Mesmo sabendo que eles são NPCs de um jogo, Hiro sente muita fúria pela morte de Alicia. Tesla prepara o próximo ataque e avança novamente. Só que ele passa por Hiro, que surpreendentemente continua ileso. Tesla ataca novamente, mas é mostrado que em um instante, Hiro conseguiu segurar o ataque com a própria espada. Então é mostrado um flashback de quando Hiro aprendeu o truque de Kamui no guia. Kamui fala que esse truque serve para qualquer jogo e que na verdade serve também para a vida real. Mas o mundo é cheio de idiotas e ninguém usa esse truque. Finalmente ele revela que as estatísticas do jogador aumentam absurdamente de acordo com a emoção. Apenas com a convicção de não desistir, esse sentimento pode fazer você ultrapassar seus limites. De volta ao presente, Hiro está iluminado por uma aura esverdeada e ataca Tesla ferozmente, mas o capitão consegue defender. Hiro ataca repetidamente e também consegue desviar dos ataques de Tesla. Ele fica extremamente rápido e nem Riona consegue acompanhar os movimentos dele. Em um momento, ele consegue provocar uma abertura na defesa de Tesla e é mostrada uma lâmina voando para longe. Quando Hiro finalmente acerta o peito do oponente, nós vemos que a espada de Hiro quebrou e Tesla dá risada. Ataca rindo, coringando. Dessa vez, Hiro acorda de repente na árvore Kanura, onde encontra Martin. Hiro então fala que morreu e que a Alicia também foi de base. Martin diz que Hiro fez o melhor que podia, mas que ainda não acabou, e fala para Hiro levar ele junto. Ele acorda então em frente a Tesla e percebe que a espada quebrada está com uma aura verde no lugar da lâmina, e foi isso que segurou o ataque de Tesla. Uma explosão verde despedaça a espada dourada do capitão, e nesse momento o título de Hiro muda para assassino do melhor amigo, usuário de espada e homicida portador da lâmina.
Tesla prepara a técnica suprema dele e o poder elétrico envolve o corpo e a espada. Mas Hiro não hesita, ele tem certeza de que vai vencer. Durante o ataque de Tesla, Hiro consegue ver o movimento dele claramente, porém no último instante, Govern aparece atrás de Hiro e dá uma joelhada por trás das pernas dele, ajudando Tesla a perfurar Hiro. Depois disso, vemos ele conversando com Rihanna pelo telefone. O videogame realmente quebrou, mas Rihanna quer emprestar o dela para ele tentar de novo. Só que para Hiro, não seria a mesma coisa refazer uma nova história, depois de tudo que passou. De repente, ele vê que no site de Kamui apareceu um novo vídeo com o título "Para idiotas que torraram um console". No vídeo, Kamui disse que avisou que a chance dele seria apenas de 0,1%, mas que tem um truque para voltar com o mesmo save do jogo, uma hora antes de ter morrido. Em outro console, a pessoa precisa iniciar o jogo e gritar uma fase em uma língua estranha, tipo encantamento. Hiro fica empolgado com essa possibilidade, então começa a treinar e correr como preparo para a próxima tentativa. Na escola, Takafumi comenta que Hiro mudou e que até a expressão dele melhorou. Os valentões aparecem para perturbar ele de novo e pergunta por que ele está treinando tanto. Hiro lembra de Tesla eliminando ele, e Hiro começa a gritar que vai bater nos olhos do cara na próxima vez. Os valentões não entendem nada, mas se assustam e deixam ele finalmente em paz. Depois de um mês de preparo, ele pega o console com Rihanna e leva para casa. Só que a temporada do anime termina com Hiro sentado na cadeira gamer para entrar novamente nesse jogo de realidade virtual, que é mais realista do que a vida real. E eu vou aproveitando e ficando por aqui, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse anime e caso tenha gostado do vídeo, não esquece de fortalecer no like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos e valeu!